Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos as boas-vindas aos irmãos que se fazem presentes aqui no templo nessa noite. Também aos internautas, irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Queremos lembrar a vocês que durante as reuniões da igreja que estão sendo transmitidas no Facebook e no YouTube, é importante que os irmãos não só visualizem, mas também inscrevam-se, ativem as notificações, curtam e compartilhem todas as mídias da igreja. Nós precisamos da sua participação desta forma, para que a mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Queremos aproveitar esse momento para felicitar os aniversariantes da semana, a nossa irmã Cleia Alves dos Santos, no dia 25, o nosso irmãozinho Esdras, no dia 26, a Maria Aparecida Parangaba Salles, no dia 30, juntamente com o nosso irmão reverendo Fabiano Lacerda. Que Deus abençoe a vida desses queridos irmãos. Pedimos aos demais irmãos que fiquem atentos aos aniversariantes da próxima semana, no boletim da igreja, disponibilizado no grupo de WhatsApp, também felicitando e se alegrando junto com esses irmãos que o Senhor tem perpetuado a vida. Vamos iniciar nossa reunião de culto nessa noite com a palavra de oração. Convidamos a todos que estão aqui presentes, também você que nos acompanha em casa, para orarmos ao Senhor nesse momento. Senhor, nós queremos contar com a Tua graça. Sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar e temos, ó Deus, a convicção de que se o Senhor se compadecer de nós, se a ação do Seu Espírito for efetiva no nosso coração, se o Senhor abrir a nossa mente para entender e assimilar a Tua palavra, se o Senhor mover o nosso ser a uma adoração que de fato Te seja agradável, certamente será uma noite de encontro, uma noite de alegria, uma noite de júbilo, uma noite de louvor, onde nós reconheceremos a Sua bondade para conosco, onde nós teremos a oportunidade de proclamar as boas novas de salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, suplicamos a Ti que nos capacite nessa noite, nos torne plenos, ó Deus, da Tua presença, nos transforme o ser, para que estejamos submissos à Tua voz, que de fato sejamos agradáveis diante do Senhor, ó Pai. Nós oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma leitura nessa noite no Salmo de número 51. Este salmo é uma das declarações mais poderosas sobre as profundezas do pecado e do arrependimento a ser encontrado em alguma passagem bíblica. É a mais notável das assim chamadas orações de penitência, que são um subgrupo de lamento individual. Os dois últimos versículos deste salmo dão ao salmo um impacto nacional. O salmo revela a nós cristãos a profundidade dos nossos pecados e leva-nos a nos voltarmos para Deus com sincero arrependimento. Arrependimento que ocorre uma vez que não aproximamos de Deus com o espírito quebrantado e um coração contrito. Vamos lá. Diz assim a leitura desse texto. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, e depois de haver possuído a Betseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que não serás tido por justo, ou melhor, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O Salmo 51, de fato, é uma peça de lamento de Davi, mas que se transforma em um clamor e um lamento nacional. Nós também podemos nos apropriar desse salmo, enxergando em nós a nossa condição de pecadores, carentes da graça do Senhor, que nos leva tanto ao arrependimento, como também a permanecermos firmes nos seus caminhos. Diante desse fato, dessa realidade que é comum a todos nós gostaríamos de convidar a você a ficar de pé nesse instante, você que está presente aqui no nosso ambiente, os irmãos que estão em casa, juntos, para entoarmos o hino de número 71, com o título Perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não disser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração. Amém, Senhor. Podeis sentar, meus queridos. Acredito, meus irmãos, que seja um momento oportuno para que nós façamos uma autoavaliação do nosso ser, de como nós temos vivido, do que tem sido processado
em nossos corações, de como têm sido as nossas atitudes diante de todas as situações da vida. Nós fomos chamados para vivermos em santidade, separados para Deus, de acordo com a conduta do reino dos céus, não mais satisfazendo as nossas vontades, os nossos desejos, não mais segundo as paixões que nós tínhamos outrora, mas agora segundo o santo e bendito conselho do Espírito, que nos é dado através das Escrituras. Pedimos agora que você baixe a sua cabeça onde você está, que você faça uma avaliação da sua vida nesses termos, que você busque a presença do Senhor na oportunidade de encontrar o seu perdão. Oremos nesse instante. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, aqui nesse lugar, também os nossos irmãos que nos acompanham em casa. Estamos diante deste Salmo 51, onde encontramos uma legítima confissão e um exemplo marcante de arrependimento da parte do rei Davi. E nos encontramos, ó Deus, envoltos em uma atmosfera semelhante, porque temos pecado contra o Senhor, tanto em palavras como ações, omissões, sentimentos, inconstâncias, medos, inseguranças. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê a graça nessa noite de não só reconhecermos as nossas faltas, aquilo que temos feito contrário à Tua lei, mas que também o Senhor nos ajude a andarmos de maneira fiel, consagrada, crente, cheios do Espírito, obedientes à instrução que recebemos do Senhor, para que, estando sobre a terra, o nosso viver seja uma proclamação da mensagem de vida eterna que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos confiados, seguros do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos adorar o Senhor agora com alguns cânticos. Nos convidamos à participação do Tom, que vai nos dar o tom agora desses cânticos que nós cantaremos em adoração ao nosso Deus. Fiquemos em pé, os que estão aqui presentes no templo, os irmãos que estão em casa, também se sentirem à vontade, nos acompanhem aí em pé para que a voz saia com toda a potência e que o coração esteja aquecido para apresentar o nosso culto ao nosso Deus. Amém. Vamos cantar cântico Eu Olho para a cruz eu vou. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Próximo cântico é uma oração, está lá no capítulo 3 de Abacuque, quando o povo está sofrendo, está passando por um momento de crise, de dificuldade. Abacuque, então, no final do capítulo, ele ora, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim, eu me alegrarei. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Talvez você tenha olhado e não tenha visto solução. Mas eu queria te convidar, a mesmo nesse momento, nós olharmos para o Senhor, que Ele é a nossa esperança. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
minha porção. Tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Meus queridos irmãos, ainda em atitude de adoração, fechemos os nossos olhos, rendamos a Deus o louvor que é devido, reconhecemos a sua grandeza, a sua santidade e o merecimento de receber da nossa parte toda a expressão de culto. Que nós façamos isso também através da nossa oração e do meditar do nosso coração nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. Não encontramos nenhum outro lugar na terra que nos sintamos tão seguros, tão plenos, tão cheios de graça, tão aptos para enfrentar os desafios que nós temos diante dos nossos olhos, do que quando nós estamos prostrados, ajoelhados, submissos, em uma atitude de reverência, de reconhecimento de que o Senhor é Deus, de que todas as coisas te pertencem, de que é o Senhor que governa, é o Senhor que estabelece os tempos, as épocas, as oportunidades, é o Senhor que vai escrevendo a história a partir dos teus decretos, a partir daquilo que vai ser bom, onde o teu propósito santo se cumprirá. E nós aqui estamos, ó Deus, para ouvir do Senhor e recebermos os teus comandos e obedecermos a tua voz. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite. Nós te suplicamos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a participação do nosso músico, instrumentista, vocalista, nessa noite. Queremos também lembrar os irmãos que, mesmo estando nós não reunindo presencialmente, nós continuamos cumprindo as nossas obrigações, os nossos deveres como membros, sustentando a instituição através dos nossos dízimos e nossas ofertas que estão sendo depositados de acordo com a instrução da tesouraria da igreja. Também fazendo parte do nosso ato de culto. Convidamos os irmãos a se sentarem nesse instante para a exposição da palavra do Senhor. Lembramos os irmãos de que nós estamos nos preparando de acordo com as condições do Plano São Paulo para retomar as atividades presenciais. Pedimos a você que permaneça atento às informações, os avisos que nós colocaremos no boletim da igreja ou até mesmo no WhatsApp durante a semana. Para essa noite, meus irmãos, nós vamos fazer a exposição da palavra do Senhor, sequenciando aquilo que nós já vimos fazendo no domingo passado, em Mateus capítulo 21. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 21, desta vez, indo do verso 28 até o verso 32.
Palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, do versículo 28 até o versículo 32, vai nos dizer assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 filhos, ou qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que Deus assim, meus queridos irmãos, nos ajude na exposição da sua palavra nessa noite. Eu gostaria de introduzir a mensagem onde nós vamos falar sobre a forma como Jesus expõe as atitudes das autoridades, com a biografia de um homem chamado Isami Tiba. Isami Tiba era filho de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil em 1936, estudou na Faculdade de Medicina da USP, onde em 1968 terminou os estudos em medicina. Foi psiquiatra no Hospital das Clínicas da FMUSP, professor supervisor de psicodrama de adolescentes e o primeiro presidente da Federação Brasileira de Psicodrama de 1976 a 1978. Entre 1997 e 2006, integrou o Conselho de Administração da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo. Trabalhou como membro ativo da equipe técnica da Associação Parceria contra as Drogas, APCD. Trabalhou também durante mais 3 décadas com adolescentes e conflitos familiares. O psiquiatra Isami Tiba foi um dos maiores especialistas nessa área no Brasil. Professor em diversos cursos no Brasil e no exterior, criou a teoria da integração relacional, que facilita o entendimento e a aplicação da psicologia por pais e educadores. E é dele a seguinte frase: criar uma criança é fácil, basta satisfazer-lhe as vontades. Educar os filhos é trabalhoso. Vou repetir. Criar uma criança é fácil, basta satisfazer-lhe as vontades. Educar os filhos é trabalhoso. Lembremos que todos nós pais recebemos o dever e a autoridade da parte de Deus para educar os nossos filhos. Na verdade, eles nem nos pertencem, eles pertencem ao Senhor, são herança do Senhor e nós devemos cuidar muito bem deles. Lembremos também que educar é uma tarefa dolorida, sofrida e sacrificial para quem faz isso direito. Lembremos ainda que a obediência dos filhos é o melhor sinal de que eles estão no caminho certo de paz, amor e maturação. Todo pai sabe o quanto é dolorido e urgente corrigir a rebeldia e a estutícia do coração dos seus filhos. Meus irmãos, o texto de hoje, temos aqui a sequência de parábolas
para revelar o intento dos corações e práticas desses líderes relacionados ao incidente anterior, onde a autoridade de Jesus está sendo questionada, lá em Mateus capítulo 21, verso 23 ao verso 27. Na verdade, Jesus está usando duas parábolas. Uma primeira parábola, essa que lemos, no capítulo 21 de Mateus, do 28 ao 32, a parábola de 2 filhos. E logo a seguir, ele vai usar a parábola dos arrendatários perversos, a partir do versículo 33 e 46, a 46. Na parábola dos 2 filhos, que nós estamos para expor nessa noite, a ideia central é a ordem de um pai aos seus filhos quanto ao trabalho da vinha da família. O pai chega para os filhos e diz: olha, eu quero que você vá trabalhar na vinha. Chega o outro filho: eu quero que você vá trabalhar na vinha. Um dos filhos precipita-se em recusar, mas depois se arrepende e vai trabalhar. O outro precipita-se em aceitar, mas depois não foi ao trabalho. Comentando aqui esse texto, Hendricks diz que os filhos não mudaram muito através dos séculos. Não obstante, felizmente isso se aplicar mesmo à reação posterior do rapaz, subsequentemente arrependeu-se e foi. Por uma ou outra razão, lastimou-se da sua primeira recusa seca, lamenta sua precipitada negativa e vai trabalhar. Já o outro tem uma reação oposta à fala do pai. Seu discurso é: sim, Senhor, eu, Senhor, cumprirei prontamente de bom grado a sua ordem. Mas as palavras deste não levam em consideração a ação. Enfim, esse não foi. Meus irmãos, nós temos aqui uma ilustração daquilo que nós veremos em um povo que se afastou dos caminhos do seu Deus e Pai. Seus líderes religiosos, aqui presentes nesse texto, em confronto e em conflito com Jesus, fariseus, saduceus e anciãos, são bons exemplos disto. Esses se rebelam contra a mensagem de fé e arrependimento. Resistiram com incredulidade tanto ao anúncio de João Batista como a Jesus, tanto ao precursor como ao Messias, tanto ao arauto como ao rei. Porque é expressamente sobre isso que o Evangelho de Mateus vai tratar. O Evangelho do reino, o rei que se apresenta, o Messias que é revelado, o Filho de Deus que veio estabelecer os seus planos de salvação sobre a terra. Na exposição anterior, em Mateus capítulo 21, do verso 23 ao 27, vimos Jesus encurralá-los. Esses agora serão expostos e comparados ao grupo alcançado pela mensagem de salvação. É bem verdade que será um comparativo que deixará esses extremamente desconfortáveis, mas não deixa de ser uma realidade. O contexto do Evangelho de Mateus, meus irmãos, aponta para o momento da crucificação. Tudo que nós vimos a partir do capítulo 19 de Mateus, indo até o 25 e 26, nós vamos observar Jesus deixando claro que a hora é chegada. Nas palavras de Jesus, ainda em Mateus, capítulo 20, verso 17 ao 19, o texto vai dizer: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Note que o mesmo Jesus que nesse texto há pouco apontou os seus algozes, agora revela o intento dos seus corações. Diante do auditório, Jesus fala aos presentes ali, e particularmente aos principais sacerdotes e anciãos. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles. O segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha,
pelas palavras que vocês acabaram de proferir, pela própria resposta que vocês já deram, vocês já se condenam. Os publicanos eram desprezados, meus irmãos, pelo povo judeu, especialmente pelos líderes, pelo serviço que prestavam ao Império Romano no recolhimento dos impostos e na extorsão ao povo motivado pela cobiça. As meretrizes ou prostitutas, que junto ao grupo anterior, tinham também má fama por meio da sua grosseira imoralidade. Esses publicanos e meretrizes, prostitutas, estavam dizendo: não quero a ordem divina, similar ao primeiro filho da parábola. Porém, o texto revela que a porta do reino dos céus está se abrindo para elas, a classe desprezada, ou as classes desprezadas. Eles dizem agora: não queremos, mas depois se arrependem e crerão. Hendricks comenta: ao contrário, os líderes religiosos judeus, homens considerados como bem familiarizados com a lei de Deus, e que exteriormente se conduziam de uma forma tal como se estivesse dizendo constantemente: sim, Senhor, fazemos tudo quanto queres que façamos, porém não faziam e nem iam. Era acerca deles que Jesus iria declarar: dizem e não fazem, mais adiante em Mateus capítulo 23, verso 3. Meus queridos irmãos, diante desses fatos, nós precisamos aqui já fazer uma aplicação para nós. Atentemos para a nossa vida pessoal e individual. Verifiquemos se a nossa confissão de fé tem de fato relação com a nossa prática de vida. Veja se não estamos sendo condenados pelos nossos próprios lábios, quando confessamos uma coisa e fazemos outra. Esse problema pode também se estabelecer em nossos dias, quando nós temos uma prática de vida religiosa e não uma prática de vida como verdadeiros discípulos de Jesus. Esses líderes haviam rejeitado João Batista. Mateus capítulo 3, verso 7 ao verso 10 mostra isso. E mesmo diante da conversão de publicanos e prostitutas à sua pregação, não houve mudança neles de mente e de coração. Fazem agora o mesmo com Jesus. Eles não só rejeitam João Batista, mas estavam agora no processo de conspirar o assassinato daquele a quem João proclamara. A resposta dada a Jesus, o primeiro filho, no verso 31, parte A, é sua condenação própria. A resposta do primeiro filho é: eu vou. Sim, Senhor. Porém, não foi. A resposta do segundo filho é: não vou. Porém, se arrependeu e foi trabalhar. Meus irmãos, o Evangelho nos relembra que pecadores declarados, publicanos e prostitutas, podem estar entrando no reino dos céus na frente de líderes religiosos deste tipo. Não é o fato de termos uma posição eclesiástica definida, não é o fato de sermos membros de uma igreja que vai determinar se de fato as bênçãos do reino dos céus estão sendo derramadas sobre a nossa vida. Porque as bênçãos do reino dos céus não são derramadas por quem tem apenas uma aparência de piedade. A bênção ou as bênçãos do reino dos céus são derramadas para os arrependidos e crentes de fato e de verdade. Portanto, uma lição muito importante para nós, povo de Deus, em todas as épocas e contextos, é dada aqui nesse texto. Escreve Hendrickson: fazer a vontade de Deus é a única coisa necessária. Esta é a lição, meus irmãos. E a vontade de Deus é que os homens, em toda parte, se convertam e conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para a glória de Deus triuno.
Se nós prestarmos bem atenção na leitura do Evangelho de Mateus e em outros textos do Novo Testamento, nós vamos descobrir que essa é a principal tônica. Se não, vejamos aí, abra sua Bíblia para que nós vejamos alguns textos. 1 Mateus, capítulo 3, versículo 2. Olha só o que esse texto está dizendo para nós. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Parte da pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vamos para João, capítulo 3, versículo 16. Texto que eu acredito que os irmãos já conheçam de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vejamos agora o texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, a vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do céu e da terra, é que todos os seus filhos obedeçam. Vemos o exemplo de Jesus, sendo Deus, na condição de filho, segunda pessoa da Trindade, em João capítulo 4, verso 34, dizendo: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Consideremos o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda consideremos as palavras de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 ao verso 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, ou pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Em outras palavras, o que o Senhor espera de nós é que nós o obedeçamos, fazendo tudo segundo a sua vontade. Meus irmãos, concluindo, eu gostaria de citar as duas primeiras estrofes da canção Ser Valente, do Marcos Almeida. Nessas duas primeiras estrofes ele diz o seguinte: desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma.
no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Nossa geração aprendeu a ter medo, fobia de Deus, no lugar do temor que nos leva à sabedoria de uma vida em relacionamento com Ele. Associamos o Criador à figura de um pai severo e austero. Perdemos o respeito e a oportunidade de amar a alguém que transcende o nosso ser e os nossos desejos. Nesse contexto que vivemos, tememos mais a morte do que fazer a vontade de Cristo. Amamos mais as coisas deste mundo e os seus prazeres. Desejamos mais as viagens da espiritualidade feitas sob medida do que um relacionamento sério e educativo com o Pai Celestial. E quando a morte é anunciada, nos deparamos com a possibilidade de perder a vida e, assim como uma criança mimada, não desejamos abrir mão dela, como uma criança não quer abrir mão do seu brinquedo favorito. Entretanto, a ação do Pai será sempre amorosa e justa. Ele visa sempre educar seus filhos no caminho da verdade, da paz, da justiça, do amor e da salvação. É por isso que somos por Ele mesmo instruídos, alertados, corrigidos, disciplinados e educados em toda boa obra. Meus queridos irmãos, o que nós temos vivido nesses dias tem um propósito certo da parte de Deus. Deus, na sua maneira de agir, tem mexido conosco, tem abalado com as estruturas das religiões, tem feito com que as pessoas percebam o quanto distante elas estão do reino dos céus, o quanto elas não entendem a paternidade de Deus. Nós, como Igreja de Cristo, temos muito a aprender sobre a paternidade de Deus. Somos hoje os filhos chamados para cuidar do campo, da seara do Senhor, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. O esperado de nós é o arrependimento e a fé, adoração e proclamação, anunciar a Cristo até que Ele venha nos buscar. Este é o papel da igreja no nosso tempo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo em Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 9, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Aquela geração que Jesus está confrontando ali no templo, estava da mesma forma tentando a Cristo. E recebem da sua mão não só a reprimenda, são calados por Cristo na argumentação que Jesus faz com eles anteriormente, usando para isso o ministério de João Batista. Jesus vai proferir essa parábola, apontando para eles. Jesus vai proferir a parábola seguinte, apontando para eles. Mas tudo isso serve de alerta para a igreja hoje. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. Não repitamos o mesmo erro que condenamos na palavra de Deus, na parte daqueles homens. Não sejamos fariseus, não sejamos saduceus, não venhamos agir como os anciãos, que mesmo diante de Cristo, não foram capazes de reconhecer o Messias. Mesmo tendo da boca de Cristo e das suas ações correspondência com aquilo que ele pregava e da autoridade com que ele fazia tudo que ele fazia da parte do Pai, da obra que ele recebeu para fazer da parte do Pai, não foram capazes de se arrepender, de ter fé, de se curvar e de buscar fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos leve sempre em arrependimento e fé, que o seu cuidado paternal nos corrija dos nossos erros e que nos motive a caminhar segundo o modelo do seu Filho Jesus.
Meus irmãos, nós vamos orar nesse instante, encerrando a nossa reunião e impetrar a bênção nessa noite. Queria pedir ao João Eduardo que assim que eu concluir a oração para impetrar a bênção, que ele pudesse soltar aí o áudio, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nós nesses dias. De podermos, no meio da crise que nós estamos vivendo, nos levar à reflexão de como nós temos procedido, de como temos sido igreja do Senhor. Que a ação do Teu Espírito, ó Pai, não só nos faça colocar nossa vida em revista, mas que nós aprendamos a priorizar aquilo que de fato deve ser priorizado. Que a vida em adoração ao Senhor, em estarmos em Tua presença. Como é precioso, ó Deus, usufruirmos desses momentos junto com os nossos irmãos. Que o Senhor faça isso conosco. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.